Vamos lá, né, minha turma, iniciar. Hoje a gente vai de simulado. A professora Elianato Pato Prática passou um simuladozinho na sala. Eu reuni as informações do simulado, transcrevi novamente e comentei cada opção de resposta. Porque é assim que eu estudo. Eu não estudo apenas identificando qual é a resposta correta. Eu gosto de estudar identificando qual é a correta e as erradas por que estão erradas. Assim eu consigo, em uma pergunta que tem quatro opções de resposta, praticar quatro temas, quatro conteúdos diferentes. Muitas vezes, se o professor segue uma linha de colocar as opções de respostas e conteúdos distintos. Não é aquele que muda só uma vírgula ou uma letra que você tem que decorar rodapé de slide. Que não é esse caso. Aqui você tem que. Se você conhece, você vai bem. Tá bom? Então, vamos lá. É, Vamos para a primeira pergunta, né? Vamos ser breve. E lâminas, a gente tem três aulas de lâmina aí, quase 40 minutos cada uma, dá para dar um pantalhaço bacana e chegar memorizado com as lâminas. Mas como vou ter algumas perguntas teóricas, então é bacana a gente também ter essa noção da teoria. Bom, ela colocou essa imagem, certo? E pedia: a imagem corresponde a cirrose micronodular, hepatites viral, cirrose macronodular ou hepatocarcinoma. O que que a gente tem que lembrar? A cirrose micronodular, ela é aquela que tem nódulos pequenos, que na teoria a gente estudou que eles são menores que 3 milímetros, certo? E eles são uniformes em todo o órgão, são pequenininhos e uniformes em todo o órgão. Quando a gente vai para hepatite viral, ela ou é aguda ou é crônica. E antes de evoluir para cirrose, geralmente apresenta um fígado com a superfície lisa, né? Ou minimamente alterado. Então a gente não tem essa alteração desses nódulos que a gente identifica nessa imagem, tá? Ele pode estar inchado, mas não é o caso. A cirrose macronodular é aquela que os nódulos são maiores, geralmente com mais de 3 milímetros de diâmetro, certo? E frequentemente variam de tamanho. Não tem, tipo, são maiores que 3 milímetros e todos têm o mesmo tamanho, o mesmo diâmetro. Não, eles variam de tamanho e são maiores que 3 milímetros. Nessa imagem, o que é que a gente vê? A gente vê uns nódulos mais uniformes, pequenos. Hepatocarcinoma. As massas ou os nódulos tumorais do hepatocarcinoma, eles são grandes e solitários. Eles são mais pálidos quando a gente vê ele no corte, né? Eles são múltiplos, mas eles são mais dispersos. Não são tão juntos como essa imagem aí, tá? É mais difuso. Essa imagem aí, pessoal, é uma cirrose micronodular, tá bom? A gente tem que lembrar isso na hora da prova. Mas ela pode mudar agora na prova. No simulado ela botou uma micro, mas na prova ela pode colocar macronodular ou um hepatocarcinoma. Então tem que conhecer as imagens macro também. Fábio, mas onde é que eu pego as imagens macro se eu não tenho no material? Vai na teoria. Nós temos 8 classes teóricas de anatopato e as imagens são muito semelhantes. As imagens do simulado são muito semelhantes com as imagens das 8 classes práticas, das 8 classes teóricas de anatopato. Já serve para revisar para a prova teórica também. Tá bom? É isso que eu estou fazendo. Vamos para a próxima. A lesão sinalada corresponde a. Aí ela foi, colocou uma imagem que tem no material da teoria. Essa imagem é do material da teoria. E aí o que que a gente tem aí? Pertinho dessa junção esôfago e estômago, nós temos como se fosse uma ulceração, tá? E aí ela está perguntando, a lesão sinalada corresponde a, que era uma seta que tinha no simulado nessa ulceração, né? Quando eu busquei a imagem do material, não tem a seta, mas a seta está nessa ulceração aí, que fica nessa junção do esôfago com o estômago, lá do simulado, tá? Aí ela pergunta, a lesão sinalada corresponde a esôfago de Barré. Pessoal, o esôfago de Barré ele é uma metaplasia, a gente tem que lembrar isso, né? Uma substituição do epitélio escamoso por um epitélio colunar glandular que vem de onde? É uma metaplasia intestinal. E é uma lesão precursora do adenocarcinoma. E macroscopicamente, ele costuma ser visto como uma área de mucosa avermelhada. Aí a gente tem ulceração. E essa mucosa avermelhada, ela fica meio que aveludada, né? E ela vai se estendendo para cima a partir da junção. Eu não tenho essa ulceração, né? Eu não tenho como se fosse um tumor maligno na minha macroscopia no esôfago de Barré. Adenocarcinoma esofágico, ela me deu como letra B. A descrição e localização,
que ela está me dando aí do adenocarcinoma esofágico, então é glandular, um carcinoma, uma neoplasia glandular. A localização do adenocarcinoma, a gente tem que lembrar da teoria. Terço distal do esôfago. Então eu bati o olho. É próximo do estômago, é distal. Medial e superior, aí eu já entro em carcinoma, tá bom? E aí, o adenocarcinoma esofágico, pela localização ser no terço distal, e geralmente associada a uma lesão tumoral ulcerada, né? Carcinoma escamoso de esôfago. Esse tipo é mais comum no terço médio e proximal, que é o superior, né? Proximal porque é perto da orofaringe, tá? O esôfago, ele está mais associado ao tabagismo, ao alcoolismo, não tanto ao refluxo como no adenocarcinoma, né? Já é por outro, é outra etiologia. Ele também se manifesta como uma massa ulcerada, mas a localização é diferente. Aí ela deu aqui, ó, esofagite ulcerada. A esofagite ulcerada, pessoal, ela é uma inflamação que causa úlceras na mucosa, né? Frequentemente devido a esse refluxo grave, tá bom? Mas ele não tem, o que é que eu posso dizer? A esofagite, embora apresente ulceração, ela não tem uma característica de massa tumoral endurecida infiltrativa do câncer, como a gente está vendo nessa imagem. Então a resposta correta aí, pessoal, a resposta correta é o adenocarcinoma esofágico. Quando eu bati o olho na hora do simulado, eu disse adenocarcinoma esofágico. Já marquei e passei para o próximo. Mas por que você tinha tanta propriedade? Pela localização. Tá na junção esôfago-estômago, é distal. Terço distal é adenocarcinoma esofágico, tá bom? O carcinoma escamoso de esôfago, ele tá terço médio e proximal. Próxima pergunta. Na próxima pergunta, que era para ser a 3, aí veio numerado como 4. Por isso que tá 4 ali, mas era para ser a terceira pergunta. Não teve a terceira, tá bom? Marque o conceito incorreto sobre a imagem sinalada. Ela foi e sinalizou ali. A gente tá vendo que tem um esôfago e um estômago. Ó, tá vendo ali, ó? Avermelhado, meio aveludado, tá? Ali é esôfago, estômago. A gente falou agora na questão anterior algo correlacionado com isso, mas vamos lá. Pode apresentar displasia epitelial. A displasia epitelial leve, moderada ou grave, pessoal, quando a gente fala, é o principal marcador de risco, né? E ele é o passo intermediário na progressão do esôfago de Barré, tá bom? Para o adenocarcinoma. É uma complicação de refluxo gastroesofágico crônico? Se na imagem eu estou entendendo que é esôfago de Barré, primeiro eu tenho que ver a imagem e entender o que é, para poder mapear qual é a resposta correta, certo? Ali é um esôfago de Barré, aquela imagem ali é um esôfago de Barré, tá bom? Então, é uma complicação do refluxo gastroesofágico? Sim, o esôfago de Barré ele se desenvolve como uma resposta protetora do epitélio, né, esofágico, que eu tenho um epitélio escamoso estratificado e ele é reemplazado para proteger, por causa do refluxo gastroesofágico. Tá bom? Essa exposição crônica é recorrente ao ácido e bile, né? Então, ele é uma complicação do refluxo gastroesofágico. O esôfago de Barré é uma complicação? Sim, tá certo. A B tá certo. E a A tá certo também, tá bom? Pode apresentar displasia epitelial? Pode. Leve, moderada, grave. É o principal marcador de risco. E o passo intermediário na progressão do esôfago de Barré para o adenocarcinoma. Então, a A e a B estão corretas, mas ela queria a incorreta. Letra C. É um fator de risco para o desenvolvimento de um carcinoma escamoso? Incorreto. Lembra que a gente falou que o esôfago de Barré ele evolui para o adenocarcinoma? Adenocarcinoma. E é no terço distal, você está vendo o esôfago de Barré na imagem ali, o pasteado, aquela zona avermelhada, aveludada, está no terço distal, próximo do estômago? E onde é o carcinoma escamoso? O carcinoma escamoso é terço médio e proximal. Então está incorreto, a C está incorreta, então a resposta era a letra C. Porque o esôfago de Barré é um fator de risco bem estabelecido para o adenocarcinoma esofágico, tá bom? Que é um tipo de câncer glandular. Quando a gente fala de carcinoma escamoso, que é essa opção que ela deu na letra C, ou de células escamosas, né? Também chama de epidermoide, está mais associado a fatores como tabagismo, alcoolismo, deficiência nutricional e não ao esôfago de Barré. Tá bom? Letra D. Apresenta metaplasia intestinal? Sim, acabei de falar na pergunta anterior e agora de novo. O esôfago de Barré apresenta metaplasia intestinal. A gente não pode confundir. A metaplasia intestinal não é o epitélio do estômago que está reemblasando o esôfago, pessoal. É do intestino.
O intestino está depois do estômago. Ele que tem células califormes. E ele vem para proteger, porque a célula caliciforme produz muco e o esôfago está precisando dessa proteção para esse refluxo, tá bom? Então a letra D é certa também, mas ela queria a incorreta. A incorreta é a letra C. A D está certa por quê? Exatamente. A definição do esôfago de barreira é essa, para fim de diagnóstico e vigilância, é essa presença da metaplase intestinal, que é esse epitélio colunar, com glândulas, no esôfago distal, tá bom? Vamos para a próxima. 5. Ela me deu outra imagem. Essa aí é é algo que também você tem que olhar a imagem e lembrar o que é, para poder responder. De fato é isso. É uma macroscopia com teoria tudo junto. Se eu olho essa imagem e consigo entender que é uma colite ulcerosa, eu consigo responder. Porque todas as outras três opções que não são certas estão correlacionadas a outra enfermidade. Só um aí tem correlação com a colite ulcerosa. E a imagem aí parece muito com a imagem que a gente tem no material teórico, tá certo? Então vamos lá. Pode apresentar granuloma não caseoso? Na colite ulcerosa tem granuloma não caseoso? Está incorreto. Olha aí, já está dando uma linha de raciocínio, tá bom? Na colite ulcerosa é incorreto. Por quê? A presença de granuloma, pessoal, não caseoso, que a gente estudou nas lâminas também, tem correlação estrita com doença de Crohn, não com colite ulcerativa. Então A está incorreto. E a B? Pode formar fissuras e fístulas? Também está incorreto. Isso é um achado de quem? Fissuras e fístulas. Da enfermidade de Crohn. Então a B também era incorreto, porque na colite ulcerosa eu não tenho fissuras e fístulas, ela é mais superficial, tá bom? Ela é limitada a mucosa e submucosa, a gente estudou isso na teoria. E essa imagem aí é muito aproximada da imagem que a gente tem no slide da teoria, de Anato Pato, teórica, tá certo? Exatamente porque aí, exatamente por ser mucosa e submucosa, ela é menos propensa a formar fissuras profundas e fístulas, né? Que são complicações mais comuns da doença de Crohn, que a gente fala que é transmural. Letra C, apresenta inflamação transmural. Não, acabei de falar. Esse achado é da enfermidade de Crohn. Então, A, B e C, incorreto. Ela queria correto, correlacionada com a imagem. O que é essa imagem? Eu estou vendo pseudopólipos. Isso é colite ulcerosa, tá no cólon. A colite ulcerosa é mais comum aonde? Cólon e reto. E a enfermidade de Crohn? Todo tubo gastrointestinal. Então, quando ele diz é localizada no colo, ele já está me direcionando, porque as outras três tinham correlação com Crohn. Então, por eliminação, eu cheguei em colo, mesmo se eu não conhecesse essa imagem. E é exatamente a resposta que ela queria era essa: é localizada no colo. Essa é a opção correta, porque a colite ulcerosa, ou colite ulcerativa, ela é restrita ao colo e ao reto. Tá bom? A inflamação é contínua a partir do reto. E a doença de Crohn, em contraste, ela afeta todo o trato gastrointestinal, principalmente no íleon terminal. Não esquece isso. Na teoria, tá bom? Na teoria, se não colocar íleon terminal, tá errado. Se colocar só ilha, errou. Então tem que ser íleon terminal. Então pronto, a enfermidade de Crohn pode atingir todo o trato gastrointestinal, principalmente no íleon terminal. Não esquece mais, é para a vida isso agora. Vamos para a próxima. Que tipo de vírus do papiloma humano, que é o HPV, se associa aos condilomas acuminados? Tá bom? HPV-16, HPV-18. Esses são os principais tipos de alto risco oncológico. A gente estudou essa questão do alto risco, do mais baixo risco, né? O 16 e o 18, eles têm alto risco oncológico, mas eles são associados ao câncer cervical e a cânceres anogenitais, orofaríngeos, tá bom? HPV 33 e 35, esses também são tipos alto risco, mas são mais associados à malignidade. Ainda a gente não estudou eles dois no condiloma combinado. 4 e 11. O HPV-4 é geralmente associado, pessoal, a verrugas cutâneas plantares, né? E o 11 é um tipo de baixo risco, que causa condiloma acumulado? Sim, mas o 4, essa aí é a pegadinha que eu poderia ficar em dúvida. Então eu tenho que lembrar, 6 e 11. Por quê? A resposta correta aqui é o 6 e o 11. Eles ambos são classificados como HPV de baixo risco e são cepas que causam a maior parte dos condilomas acuminados. A resposta correta é essa, 6 e 11, tá bom? Lembra do 6 e do 11. A seta ela botou essa imagem de um rim com uma patologia e pediu diagnóstico. Só precisava escrever o diagnóstico. Eu coloquei nefroblastoma. Tiveram alunos que colocaram um tumor de Wilms, o Wilms,
que seja, começa com W. Está certo também. Mas eu vou de nefroblastoma, porque nefro de rim, blastoma da malignidade, eu associei assim, para mim é mais fácil escrever nefroblastoma. Se ela me coloca essa imagem para diagnóstico, eu vou de nefroblastoma, que é um tumor renal maligno, mais comum na infância, né? Ela botou essa imagem macroscópica, a gente vê como se fosse uma massa solitária e grande no rim. Eu posso dizer que tem uma aparência bem circunscrita, né? Mas não encapsulada, porque tem malignidade, então não é encapsulado. A cor, a superfície do corte frequentemente é mais pálido, acinzentado, um castanho claro. É um nefroblastoma. Vamos para a próxima. Essa era para completar essa lacunazinha. Eu tinha que lembrar que o que eu estudei para tireoides? Carcinoma papilar de tireoides, para essa final e para as parciais foi carcinoma papilar de tireoides, bócio coloide multinodular e tireoidite de Hashimoto. O bócio coloide, eu perco a arquitetura da tireoides, os folículos agrandados, outros diminuídos. Na tireoidite de Hashimoto é autoimunitária. O único que tem malignidade é o câncer papilar de tireoides. Então, a resposta aí, quando ela me fala que paciente do sexo feminino de 30 anos de idade com tumor na glândula tireoide. Eu tenho que ir grifando isso na minha cabeça, já que eu não tenho um papel para escrever. Tumor na glândula tireoide, então é uma patologia da tireoide. Eu estudei essas três, só uma tinha malignidade, beleza. Na minha resposta aqui, se falou em tumor de glândula tireoide, eu já estou pensando, carcinoma papilar tireoide, carcinoma papilar tireoide, tá bom? Apresenta metástase, então é maligno, malignidade, carcinoma papilar de tireoides. Nenhum outro apresenta malignidade. Metástase, quando a gente fala de metástase, pessoal, é malignidade, tá bom? Em gânglios regionais. Que variante histológica mais provável seria? Das patologias que eu estudei para tireoides. Carcinoma papilar de tireoides. Existem outras? Sim, é possível ter outras. Mas o que a gente estudou, ela não vai cobrar outra. Ela vai cobrar o que a gente estudou, carcinoma papilar de tireoides. Então não é inventar a roda já foi inventada, é só seguir o caminho. Se eu estudei só carcinoma papilar de tireoides, eu não tenho por que inventar outro aí. Eu tenho que colocar ele. Quando eu falo de epidemiologia, é o mais comum dos cânceres de tireoides, a gente estudou isso na teoria, 80%, né? É o mais prevalente nas mulheres, a gente estudou isso na teoria também, idades entre 20 e 50. Então ela fez um caso clínico ali já dando todos os critériozinhos que era o carcinoma papilífero tireoides, tá bom? Vamos para a próxima. 9, aí ela pediu para preencher com duas respostas aí, quais são as lesões pré-malignas do câncer do carcinoma de língua, que é o carcinoma epidermoide de língua. Leucoplásia e eritoplásia. Ela queria que escrevesse só isso. Mas, Fábio, eu não lembro o que é leucoplásia e o que é eritoplásia. Tem que dar uma estudada na teoria, porque a prova teórica está chegando. Mas vamos lá. Definição de leucoplásia. É aquela placa branca, pessoal, que não pode ser removida por raspagem, né? E que não é clinicamente ou patologicamente diagnosticável. Quando eu vou para eritoplásia, que seria outra aqui embaixo, é eritoplásia. Aí eu escrevi, é uma placa ou mancha vermelha, a velocidade não elevada. Posso colocar assim, né? Posso colocar que não pode ser atribuída a nenhuma outra condição. Então, assim, leucoplásia e eritroplásia. Essa é a resposta. Tá bom? 10. A 10 era o adenocarcinoma gástrico tipo difuso, que na microscopia é aquele que tem as lacunas de mucina, células em anilho de selho. Se é na macroscopia, a linite plástica, que é o engrossamento. Marca a opção incorreta. Ela queria a opção incorreta. A lesão precursora é um adenoma gástrico ou gastrite crônica atrófica, certo? Ela me disse que uma das opções de resposta era essa. E ela queria a incorreta. A outra opção, não tem lesão precursora. O adenocarcinoma gástrico tipo difuso tem lesão precursora, pessoal? Eu tenho que lembrar isso. O carcinoma difuso, em geral, não possui uma lesão precursora, certo? Como o adenoma ou a metaplasia intestinal. Não tem no difuso. Então, essa resposta é certa, mas ela quer a incorreta. A C. Se deve à ausência da cadeirina E. Tá certo também. A gente estudou que no difuso eu tinha as células em anilho de selho, e as células em anilho de selho estão presentes em uma área onde eu tenho pouca coesão. Então, essa causa molecular central do tipo difuso, né? Essa perda do gene é um gene que tem que é o CDH1. Ele codifica essa proteína cadeirina,
Então tá correto também. Letra D. As células são pouco coesivas. Acabei de falar que a gente fala de coesão quando fala da caderina E, caderina. Quando eu bati o olho, eu achei que era uma pegadinha. Eu achava que tinha que ser E-caderina. Mas caderina E também, ela colocou e tá certo. Então, quando eu falo de as células são pouco coesivas, correto? Devido à perda da E-caderina. Acabamos de falar da opção C, certo? Essas células neoplásicas, elas perdem a adesão entre si. E elas vão infiltrando a parede gástrica individualmente, sem formar a glândula. Então tá certo também. E é característico de qual célula? Célula em anelho de selho. Da linites plástica, que a gente teve isso, questão de prova na P1. E sabemos que é a macroscopia do adenocarcinoma gástrico tipo difuso. Então qual é a resposta que ela queria? Ela queria a letra A, que ela queria incorreta. As lesões precursoras é um adenocarcinoma gástrico ou gastrite crônica trófica. Está incorreto porque as lesões precursoras, como o adenoma gástrico e a gastrite crônica trófica, pessoal, que levam a metaplasia intestinal, estão associadas ao adenocarcinoma gástrico tipo intestinal e não ao tipo difuso. Então a resposta correta era a letra A, tá bom? O tipo difuso ele não segue essa sequência metaplásica, displásica, carcinoma, tá bom? Próxima, 11. O padrão de crescimento mais frequente do carcinoma epidermoide de língua é aí nodular e cirro cerado verrugoso. Aí ela queria a resposta correta, não era? O nodular, que a gente também chama de vegetante, o tumor cresce predominantemente para fora da superfície. Ele forma uma massa elevada, verrucosa, papilar. O cirro, que é o infiltrativo, tem que lembrar isso, que ela pode pedir isso agora. Tipo infiltrativo, eicirro. Eu não sei se é assim, que pronuncia, eu acho que é. Ele cresce profundamente para dentro do tecido, da língua, sem uma massa ou uma úlcera proeminente. Letra C. É o padrão mais comum, que é o ulcerado, que é o que ela pergunta, né? Isso o mais frequente. Então, qual é o mais frequente? O ulcerado, pessoal, é o padrão mais comum. Ela queria essa resposta. O tumor ele se apresenta como uma úlcera endurada. A gente vê na imagem macroscópica. Tem na minha aula lá, quando eu dou a microscopia desse carcinoma epidermoide de língua, depois na segunda página é uma macroscopia. Que eu até brinco que tem um dente, aparece a pessoa puxando assim a boca com a luva. Aí tem a língua com a ulceraçãozinha e um nódulozinho esbranquiçado embaixo. É o ulcerado, é o padrão mais comum. Ele apresenta como essa úlcera endurada, endurecida, com bordas elevadas e evertidos. É isso mesmo. Ele tem um centrozinho necrótico, se você olhar bem. Essa é a resposta. E verrugoso, que esse é um subtipo bem diferenciado de carcinoma de células escamosas, que se apresenta como uma lesão branca, espessa, não é o caso. Tá bom? É um tipo bem raro esse. Não vai ser. Ela não vai colocar isso, nem tem foto para isso. Vamos lá, 12. O adenocarcinoma de esôfago geralmente se ubica. Acabamos de falar. Passamos pela imagem agora há pouco. Ela colocou macroscopia e depois ela perguntou a mesma coisa. Só que agora só com teoria, sem imagem. Mas ela tinha perguntado isso lá na 2 ou na 3. Tá bom? Qual é a zona? Distal. Terço distal, que é o terço inferior, próximo do estômago. É a opção correta. O adenocarcinoma de esôfago tem uma forte predileção pela porção mais baixa distal. É a distal do esôfago, próximo à junção gástrico-esofágica. Tem que lembrar isso. Por quê? Porque ele se desenvolve como uma complicação do esôfago de Barré, pessoal, que está lá naquela região. E o terço médio? Carcinoma de células escamosas ou epidermoide, já falamos isso. Terço médio é o local mais comum para ele, tá errado. Dois terços superior. Incorreto para o adenocarcinoma. Os dois terços superior, pessoal. Eu falo mais de terço médio e terço superior. São os locais mais comuns do carcinoma epidermoide de esôfago, que é o carcinoma das células escamosas. Nenhuma das anteriores está incorreta também, porque a resposta A está certa. A resposta aqui é a letra A. Tá bom? 13. A gastrite crônica que tem no laboratório corresponde a. Caramba, isso aí foi uma pega. Isso aí para mim. Na minha aula não foi falado isso, qual era o padrão. Eu tive que rebuscar e lembrar que tinha uma ulceração muito pesada, a gente não via mucosa na lâmina, tinha uma solução de continuidade gigante. Aí eu lembrei da minha aula de microscopia e aí fui para a resposta como severa, porque de fato é severo. Porque quando eu tenho uma leve, o infiltrado inflamatório, os linfocitos, os plasmocitos, o infiltrado linfoplasmocitário, porque é crônico, ele é sutil e escasso, né? Na lâmina própria, as glândulas gástricas ainda são preservadas. No leve você não vê tanto ulceração. Já começa a existir, mas você não vê.
Na moderada, esse infiltrado linfoplasmocitário ele já é mais denso e evidente na lâmina própria, que é aquela lâmina que está ali abaixo da mucosa, em direção à submucosa. E eu já começo a ter uma atrofia glandular mais definida, né? Mas não é extensa ainda. E é possível ver uma metaplasia intestinal focal. Na severa, que é o que eu tenho lá, que eu tenho aquela solução de continuidade enorme, um espaço sem mucosa, que é o caso, é severa. Esse infiltrado linfoplasmocitário, ele já é denso, intenso, né? Eu vejo neutrófilos, eu vejo atrofia glandular extensa e pronunciada, eu tenho a metaplasia intestinal difusa e bem desenvolvida, eu tenho essa ulceração, é severa. Então, se cai de novo, lembra, gastrite crônica que tem no laboratório, é uma severa, tá bom? 14, que eu acho que foi a última. A diferenciação se baseia em evaluar. A diferenciação se baseia na avaliação. Observação é exemplo bem diferenciado. Isso eu fiquei pensando muito tempo. E para mim tinham duas respostas nessa. Ou poderia ser A ou poderia ser B. Por quê? Quando eu falo de atipia, pérolas córneas e nidos, é uma opção boa, mas não é tão correto. Porque a atipia, que são essas alterações nucleares e celulares, ela está presente em qualquer tumor maligno, certo? A gente vem falando isso já faz um tempo. É uma característica de malignidade e não um critério de diferenciação. Nos tumores bem diferenciados, a atipia é menos proeminente, certo? Os critérios de diferenciação, para mim, são outros. Eles focam na maturação, nas perlas córneas e nidos. Então, para mim, a resposta correta aí é a letra B. Perlas córneas e nidos. Letra B, perlas córneas e nidos. Para mim é a mais correta. A é uma boa opção, mas a mais correta é a B. Tá bom? Eu acho que as opções aí poderiam ser diferentes. Eu acho que poderia ser diferente as opções de resposta. A B para mim é a correta. Por quê? Um carcinoma bem diferenciado, quando a gente fala grau 1, ele é caracterizado pela presença abundante de perlas córneas, né? Que é aquelas pérolas de queratina que a gente estudou. Né? Eles são aqueles redemoinhozinhos de células escamosas maduras, tá bom? Eu até brinquei no dia que eu vi a perlacórnea e disse, eita, parece um corpúsculo de raça, o que a gente vê no timo quando estuda histologia, que é como se fosse uma catáfila de cebola, várias folhas vão fechando, se unindo de queratina e formam a perlacórnea. A gente estuda em timo, catáfila de cebola, é muito parecido. E e as formações dos nidos, né, dessas células tumorais que vão invadindo o estroma subjacente, mas ainda mantém uma aparência celular próxima à célula normal. Isso é que significa bem diferenciado. Estão próximas às células normais. A presença dessas estruturas indica um alto grau de maturação. Quando eu falo atipias, que foi a C, por isso que eu acho que a não está certo, porque a C está incorreto. A atipia, que eu falo de pleomorfismo, hipercromácia nuclear, mitoses anormais, que são mitoses atípicas, aberrantes, o que for, é um marcador de malignidade. Mas a diferenciação é especificamente o grau em que as células tumorais imitam as células escamosas normais, que é a queratinização e as perlas córneas. Então, a atipia não é a resposta. Então, por isso que a A não está certo, porque tem atipia ali. Atipia, se não tivesse atipia, tivesse outra achado, tudo errado e a B certo. Letra D, nenhuma das anteriores. Não, porque a opção B está correta, pessoal. Então a resposta aí, para mim, é a letra B. Tá bom? E eu acho que terminou. Terminou sim o nosso